No momento, franciscana. essa é a ordem terceira, né, de São Francisco, né, e isso em algum momento começa a chamar a atenção do alto clero, porque ele não era um Sim, alto clérigo, ele não era um cardeal ou um arcebispo ou algo assim, né, e, e, e isso começa a chamar a atenção. Quando se torna mais claro ainda que, especialmente na Espanha e em Portugal, mas na Espanha com mais força ainda, os templários estavam muito interessados em seguir as doutrinas do Ramon Lu, isso vai sim. levá-lo a ter problemas graves com a igreja, que começa a acusá-lo de heresia. Né? Começa a acusá-lo de heresia, num dado momento ele é exilado, e aí ele volta lá para o Oriente Médio, etc., fica um tempo, retorna para a Espanha. E aí, quando ele retorna, né, ele retorna ainda sob as graças da Ordem Terceira e fica mais ou menos escondido, mas ele não se contém e começa a ensinar de novo. E ao fazer isso, infelizmente, ele morre de uma forma bárbara, né? Ele morre apedrejado, as pessoas o apedrejam, ele é apedrejado supostamente, eu digo supostamente porque não há evidências concretas de que tenha sido isso. Essa é uma versão, dentre outras possíveis, né? Que ele teria sido apedrejado por um grupo de muçulmanos. É, Porém, a essa época, se considerarmos que ele já havia sido exilado, estava acusado de heresia e uma série de perseguições eram impostas aos templários a essa época, alguns já haviam morrido, inclusive, não é difícil pensar que os mesmos que estavam por trás do ataque aos templários, que era cada vez mais forte, talvez estivesse por trás do que aconteceu com Ramon Lu, que é. veio morrer a pedrada. Né? Mataram Os a pedradas. templários foram acusados em 1307. Ele morre Em mil em trezentos e quinze 1315, 16. É, Então, quer dizer, é a época, né? é a época e o Jacques de Molay já tinha sido queimado um ano antes, Isso, 1314, né? Então, quer exatamente. dizer, a ordem já tinha sido extinta, inclusive oficialmente, desde 1312. Sim. Então ele vai a reboque disso, provavelmente, né? Vai sim. Até porque, se nós lembrarmos tem um detalhe que ajuda a gente a pensar bem nisso. O Ramon Lu era catalão, tá? É, O pai dele era catalão e ele catalão. É, e sendo catalão, ele mantinha relações muito estreitas, tanto com franceses quanto com espanhóis. Né? Então, não é improvável, tá, que ele, Jacques de Molay, por exemplo, tenham convivido por algum tempo. Eu não estou sim, dizendo que aconteceu, estou dizendo não é improvável, né? Não tem sim, nenhum documento histórico aqui para falar. Mas, sem dúvida alguma, a influência dele sobre as ordens templárias era grande. Então é sintomático, já que Demolay é morto em 1314 e ele em 1315 é morto, né? Então realmente havia aí um movimento muito muito forte contrário, e mesmo com uma vida muito longa, ela termina de forma trágica, né? Por uma perseguição de cunho religioso. entendi. E no caso, assim, você teria alguma coisa, você falou aí de algumas ciências, né? A relação Sim. dele com outras ciências, né? A gente falou da Ah, sim. literatura, Sim, independente de ciência, né? claro. Ciências humanas, né? A Sim, literatura, a sim. história, a gente falou um pouco do que seria a química depois, mas e Uhum, a relação com outras ciências? perfeito. Existe, Tem. sei lá, astrologia, Astrologia, não, sem dúvida. física, a física aristotélica, não sei se você encontrou alguma coisa nesse sentido. Não, não, tem com a astrologia, uma relação muito forte com a astrologia. Certo. Inclusive, ele não diz claramente, mas ele dá a entender que existem movimentos que não percebemos que a Terra realizaria, né, em alguns momentos trocando de lugar com os luminares celestes, né? Temos aí, né, uma teoria heliocêntrica disfarçada, mas É, isso é uma coisa, né? Era alguém influenciado pela astrologia, né, no momento em que ele vai dizer que todos nós nascemos sob uma estrela boa e uma estrela má, sim. mas as nossas devoções e inclinações vão determinar qual caminho dessa estrela de Belém iremos seguir. É interessante ele dizer isso, né, num contexto católico.
né? E é Então, legal essa questão da estrela de Belém ser mencionada como um aspecto astrológico, né? sim, Porque os três reis magos, que não são citados, né, na Bíblia, aparecem sim, magos, né, dentro de uma sim, religião, né, uma sim, grande religião aí do livro, que é o catolicismo. Só que a astrologia é um pecado gravíssimo dentro do é, cânone da igreja, né? sim, Mas a estrela de Belém é, obviamente, um sinal astrológico. é, Não, tudo bem que há um sinal astronômico por trás de qualquer sinal astrológico até hoje, mas eu digo assim, verdade. há uma contradição, né, nessa questão aí Sim, sem para os dúvida. cristãos católicos, né? É, Porque é uma explicação astrológica. Eles não é. eram astrônomos, eles eram Não, astrólogos, eram astrólogos, sim, sem caso dúvida. tenham existido, evidentemente. É, não, pois é, e assim, isso é um elemento, né, forte que ele vai trazer, né, da astrologia. Ele vai fazer um estudo muito forte e retomar o estudo da retórica, e ele vai trazer para o estudo da retórica algo que não era muito utilizado à época, que era uma certa influência pitagórica, ou seja, você dosar e construir seus argumentos a partir de certos números que dariam maior ou menor força, caso posicionados na construção de um debate ou de um texto. Então, por exemplo, ele dizia sempre assim: